Olá, olá! Sábado 2 de novembro, estou aqui com uma convidada perfeita, linda, maravilhosa. E você vai conhecê-la e saber tudo sobre a trajetória profissional. E também uma novidade que já vou falar agora. Estaremos estreando um quadro especial sobre autismo, o TEA. Quer saber mais? Primeiro eu vou apresentar essa maravilhosa que é a Amanda Rossini. Ela vai se apresentar, contar sobre a formação dela e aqui, ó, uma lista de perguntas. Então, super beijo. Você está aqui conversando, olhando Vilma Birelli nesse podcast que é sucesso. Super beijo e seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada pelo convite, Vilma. Estou muito feliz de estar aqui hoje e também de ser co-apresentadora desse podcast que tem tudo para ser um sucesso, principalmente por conta do tema que é tão atual, que é tão importante, que ainda hoje em dia gera tantas dúvidas, né? É verdade, é verdade. Então conta para nós a sua formação, as especializações que você já fez. Depois nós vamos entrar no âmbito viagens. Então, Sim. ó, essa mesa aqui é toda sua. Cuidado, não me fale isso, porque eu costumo falar muito. Mas a gente vai falar bastante. Com certeza. Então, eu sou Amanda Rossini, tenho 27 anos, sou formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, sou pós-graduada pelo Albert Einstein em Psicologia da Saúde. E de lá para cá, depois que eu me formei, minha vida deu um salto. Fui convidada para compor o time do Instituto Voar, que cuida de crianças com autismo, que praticamos a intervenção MABA. E quando eu entrei, eu me encantei. Foi amor assim à primeira vista. E desde então eu nunca mais saí dessa área. Sou mestre em análise do comportamento. Então eu tenho ali uma experiência com análise do comportamento aplicada. E tenho alguns engajamentos, como você falou, de questões de viagens, de questões de alguns cursos de aprimoramento. E também estou optando pelo meu doutorado agora, que será voltado para mães. Coisa linda. Eu já queria chamá-la de doutora de cara, então já estava profetizando. Ai, Sim, é muito esperamos bonito. que sim. É muito bonito tudo isso que você diz, que você vivencia. E a nossa sociedade, tanto para os profissionais como para as famílias, necessitam de informações precisas, adequadas. E você está no caminho certo. E eu tenho certeza que a escolha por você estar aqui nesse quadro tão especial, que vamos inaugurar já esta semana próxima, então será de grande relevância. E aproveitando essa apresentação, eu vi algumas fotos suas na África, vi fotos em alguns eventos e congressos. Conta para essas pessoas aí ilustres que estão nos vendo, como foi isso? Qual foi a data que você foi? Qual o projeto próximo para viajar? Como que funciona isso? Então, Vilma, é que na verdade eu acho que tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Não sei se as pessoas que estão nos assistindo têm esse tipo de crença, mas eu acredito. Amém. Nesse tipo de questão. E tudo foi se encaminhando para chegarmos até o ponto em que estamos. Por isso que eu aceitei o seu convite, não somente para participar hoje, mas também para seguirmos aí juntas numa bela parceria, porque eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo precisam de mais acesso à informação. Informação de qualidade, informações responsáveis, informações de quem está na área de fato, na frente, atuando com famílias, com crianças, lidando aí no dia a dia com diversos desafios que a gente enfrenta. E um dos meus grandes desafios foi a África. Eu fui em maio deste ano, foi uma experiência maravilhosa. Vamos ver se vem por aí África 2025. Opa. Acho que quem me segue no Instagram ontem viu os meus posts também referentes. E foi uma experiência assim extremamente enriquecedora para mim, no sentido de verificar que em outros países nós não temos
políticas públicas. E até aqui no Brasil, se nós pararmos para ver a realidade das pessoas brasileiras, daqueles que não têm um plano de saúde, ou mesmo aqueles que têm plano de saúde, a dificuldade, Vilma, muitas vezes de ter de entrar com liminar para conseguir o atendimento para aquela criança, e que algumas ou outras terapias, elas não entram dentro desses processos de liminar. A partir disso, algumas famílias ficam totalmente desassistidas. E é o que muitas vezes a gente vê também na realidade africana. Famílias extremamente desassistidas, e muitas vezes o que nós mais observamos lá é a falta do básico. E do básico nós não estamos nem iniciando com terapia, Vilma, nós estamos iniciando com alimentação. Então nós estávamos atendendo algumas famílias em um hospital, foi um momento muito marcante, que me marcou muito. E tinha uma criança que estava para ser avaliada, porque a nossa caravana foi com o objetivo de fazer diagnósticos a crianças africanas que potencialmente teriam autismo ou algum transtorno do neurodesenvolvimento. E essa criança, a gente observava que ela não vocalizava, já tem um atraso na linguagem ali importante, um atraso também em questões de realização de mandos, que é esse ato de realizar pedidos. Só que nós fomos ver, a criança não se alimentava, tinha 2 dias, só a base de uma farinha com água. Quando o médico, porque nós estávamos em uma equipe multi, nós fomos divididos em equipes multis, quando o médico observou tanta letargia por parte dessa criança, ele falou, e há quanto tempo ela não se alimenta? Então, doutor, a gente só tinha o fubazinho com a água. Então, como avaliar uma criança em relação a aspectos de neurodesenvolvimento, se de fato ela não está sendo alimentada, se ela não tem um recurso ali para nós falarmos, nossa, de fato um transtorno de neurodesenvolvimento, ou é uma desnutrição. E aí, ele já encaminhou essa criança para a área do pronto-socorro, para tomar um soro, para se reidratar. Esse pai e essa criança sentaram conosco, nós demos as nossas alimentações para eles. E eles comeram muito, porque é fome. Então, como diferenciar? Eu acho que a questão da África é uma questão que nos traz um grande debate de como nós diferenciarmos de fato o que é transtorno no neurodesenvolvimento e o que a criança não pôde se desenvolver por falta de uma alimentação adequada, um sono regular, um local adequado para viver, para habitar. Então, de fato, a África mudou muito da minha percepção. E é muito doloroso, porém, essa percepção desperta para o amor. O querer ajudar, o querer Sim. colaborar de alguma forma. E essa atitude, não só sua, como desse time, dessa equipe, Sim. muito acrescentou para aquelas crianças e também para a equipe que estava lá recebendo vocês. Vilma, nós tentamos fazer a nossa parte, nós temos essa consciência de que é um grãozinho de areia ali no meio de uma praia inteira que precisa ser construída, mas a gente observa que é o mais importante, a gente começar de algum lugar, principalmente porque nesta uma semana que nós passamos juntos do time angolano, nós realizamos 80 diagnósticos de crianças. 80 avaliações de crianças. Então é muita coisa. E me diga uma coisa, nós ainda não entramos nas perguntas, claro. Porém, quando vocês avaliaram essas crianças, já se tinha um diagnóstico sobre o autismo ou ninguém por lá sabia sobre isso ainda? Porque na verdade tem o Capacitar para Cuidar lá, que é uma ONG direcionada pela querida Indiara. Ela é maravilhosa, ela tem lutado muito pelos direitos de crianças com autismo africanas. E é incrível o poder dessa luta. Então, ela já direcionou crianças que tinham suspeita, que os médicos já estavam suspeitando que teria algum transtorno do neurodesenvolvimento associado àquele quadro. Então, a partir disso, nós avaliamos.
Perfeito. Mas seguindo também os padrões africanos, né? Porque quando a gente pensa em uma criança africana, é diferente de uma criança brasileira. A criança africana, ela começa a andar com 9 meses. Sim, você que é mãe, você observa que isso é bem diferente daqui. Aqui a criança andando entre 1 ano, 11 meses engatinhando ali, nós estamos num bom caminho. Amém, amém. Olha, muito lindo. Só essa abertura já mostra o quão comprometida você é e está com a sua carreira. Sempre. E isso nos dá uma segurança muito maior para que essas informações possam alcançar não só profissionais e famílias aqui no Brasil, como se estender a outros países também, principalmente a África. Então, eu tenho certeza que esse teu trabalho vai ser de grande valia, importância, não é? Então, muito obrigada por você estar aqui enriquecendo esse quadro de hoje. Imagina, eu que agradeço. Tá bem? Tá então, ótimo. vamos lá. Você vai ter que colocar no seu quadro, no seu currículo, aliás, como co-apresentadora de um quadro sobre TEA, certo? Porque claro. Daqui para frente, ó, é só evolução, é só crescimento. É o que a gente deseja. Não tenha dúvidas. E que acesse as pessoas que realmente precisam, que realmente tenham interesse, aquelas famílias que precisam desse tipo de informação e também um pouco de apoio, porque eu sinto as famílias muito perdidas quando elas chegam pra gente, elas estão muito perdidas, muito angustiadas. Tem muitos mitos acerca do TEA que também corroboram para essas angústias aumentarem. Então, sintam-se abraçadas sempre por este quadro. Amém. Isso aí. Então, vamos lá. Nós queremos saber o seguinte: quais são os principais sinais do TEA já nos primeiros momentos de vida de uma criança, ou se isso não é possível, somente ao longo de alguns anos que essa criança já dá sinais muito direcionados para esse assunto. O que você nos diz? Olha, hoje em dia nós observamos que cada vez mais este cuidado precoce é o mais importante. Essa avaliação precoce é o mais importante. Nós temos, sim, sinais muito importantes. O DSM-5, que é o Manual Diagnóstico, ele nos traz alguns deles. Então, por exemplo, quando nós falamos sobre comportamentos repetitivos, aquela inflexibilidade da criança frente à mudança de rotina, nós estamos falando de um sinal, mas não quer dizer que nossa, então eu já tenho que correr porque minha criança tem TEA. Não necessariamente, porque a criança às vezes vai ter episódios de desorganização, de choro, de birra e tá tudo bem. Só que ele tem que fechar a tríade que nós falamos, né? Que são esses comportamentos repetitivos, inflexíveis, dificuldades, déficits na comunicação. Na comunicação, e veja bem, viu? Eu não tô falando do vocal, porque crianças com TEA... Pessoas com TEA se comunicam vocalmente. Algumas sim, outras não. Mas a comunicação, viu, é o mais importante. A gente trazer a comunicação e o empoderamento dessa fala para a criança. Mas ela não articula som. Ótimo, então vamos inserir um PECS, vamos inserir um POD ali, que são as comunicações alternativas, que são muito importantes. Então, comunicar-se é diferente do vocal. Então, a criança pode se comunicar, mas ter um déficit nessa forma de se comunicar e, consequentemente, também um déficit nessas interações sociais. Percebi. E outro detalhe, Amanda, assim como existe alguns exames laboratoriais para se detectar um transtorno, um problema de saúde, é possível algum exame laboratorial ou esse exame é especificamente através de um psicólogo, é só observando? Como que é feito isso?
Olha, Vilma, não há um teste laboratorial que confirme 100% que a criança, que a pessoa em si esteja no espectro. A avaliação é mais clínica, então, por exemplo, a família chega com queixas. E ele ou ela anda na pontinha dos pés. No geral, os mais comuns, o que a família mais nota: atraso na fala, que é o que a família mais nota, que a criança tem lá os seus 2 anos e não balbucia, não realiza pedidos vocais. Também temos a questão do contato visual. A criança não busca o contato visual dos pares, que são amiguinhos da mesma idade, dos adultos, andar na pontinha dos pés. E aí eles chegam com essas demandas muitas vezes para quem? Pro pediatra, para um neuro, e a partir disso, esses profissionais vão realizar, psiquiatras também, esses profissionais vão realizar toda uma avaliação clínica, e a partir disso eles pedem uma avaliação psicológica, uma neuroavaliação também. E a gente observa que muitas das crianças não precisam estar fechadas no TEA para virem para nós. Suspeita de TEA, por favor, avaliar os marcos do desenvolvimento. E aí a gente faz a avaliação e nós verificamos que se a criança está de acordo, entre aspas, com o desenvolvimento ali esperado para a faixa etária. Entendi. E outro detalhe, não é, Amanda? Vamos dizer, de épocas. Sim. Na minha época, quando eu tinha a sua idade, faz tempo, tá? Eu não tinha conhecimento sobre autismo. Inclusive, na escola que eu estudava, existia uma classe especial com alunos com déficit maior mental. Essa mentalidade não acompanhava os estudos das crianças que estavam na primeira série, na segunda, na terceira, e eles ficavam sempre ali, naquelas classes especiais. Alunos com 6, 7, 8, até 15 anos de idade, todos numa única sala. Sim. Então, não se ouvia falar isso. Hoje, pelo que eu estou percebendo e pelos estudos, profissionais de várias áreas, como pediatras, os próprios psiquiatras, pediatras e outras clínicas especializadas em TEA. Justamente, acredito que por essa abordagem que você citou, quando os pais procuram esses clínicos e eles começam a avaliar com outro olhar que não se tinha nesse passado, vamos dizer, há 30, 40 anos atrás. Realmente, essa visão, ela teve uma mudança a partir de um período onde se despertou esse novo estudo, essa nova clínica, ou isso já era visto, denotado antes e era abafado? Como que você pode me dizer sobre isso? Vilma, eu acho que nós estamos em processos de... Nós não estamos ainda onde deveríamos estar, principalmente em questões escolares. Se nós pegarmos determinadas escolas, a maioria das escolas, as pessoas não estão prontas. As profissionais não estão preparadas, o governo não está, muitas vezes, preparando essas pessoas também, falando de educação pública, trazendo cursos, trazendo informação, trazendo estes acessos. E muitas crianças ainda não têm, por exemplo, o apoio escolar que deveriam, um acompanhante terapêutico que deveriam, com as especializações adequadas. E, por exemplo, se nós pegarmos Portugal, eu estive em Portugal faz alguns meses. E eu estive lá por conta do Congresso Europeu, o primeiro Congresso Europeu de Autismo. E lá eles me contaram, não há aba, não há este tipo de atendimento, estão tentando introduzir ainda, o governo ainda não tem. A África, a mesma coisa. Ainda não se tem o atendimento ao público
E isso também acontece no Brasil. Não tem atendimento. Eu vejo muitas mães, eu até convivo com uma mãe que não tem condições de ofertar um plano de saúde para o seu filho, e ele estava há mais de um ano na fila esperando uma avaliação de um neuro. Porque neuropediatra ainda é uma escassez, uma raridade no nosso contexto. Então, por isso que eu falo que nós estamos em processos de sempre trazer progresso, melhorias, investimento público, que é muito importante, e entre outros. E pela tua experiência, comparando o Brasil com outros países, há uma referência em que existe um determinado país que esteja muito mais evoluído que o Brasil? Olha, pensando assim, eu acredito que, pensando na minha área, né? Eu acredito que Canadá tem uma boa infraestrutura. Estados Unidos, que é o berço do ABA, né? Que nós trazemos muitas publicações de lá. Mas aqui nós também não estamos ficando para trás, viu, Vilma? Nós temos inúmeros centros de pesquisas voltados à análise do comportamento. Onde eu realizei o mestrado mesmo no PEPSP, a Psicologia Experimental da PUC São Paulo, tem pessoas muito boas que estudam com afinco a área, que estão produzindo muito. A UFSCar também tem um centro muito importante ali de análise experimental, psicologia experimental aplicada. Então, a gente vê também o Brasil está entre os dos melhores do mundo hoje em dia. Informação. Muito bem, muito bem. Isso nos traz esperança, né, Gil? Sim, muito grande, muito grande. Muita esperança. De saber que nós estamos entre os maiores, entre os melhores. Sim, e nós precisamos acessar as outras partes do país, porque, por exemplo, nós vemos norte, ainda nós não temos lá. Porque eu me lembro que na época do mestrado nós fazíamos um curso de verão e ofertávamos vagas para as pessoas de todo o país, de uma forma online. E muitos vinham do norte trazendo seus feedbacks de que lá ainda não há tantos profissionais da área, não há tantos centros de pesquisa. Então eu acho que nós deveríamos pulverizar mais. Eu acredito também. E, Amanda, diz para nós, principalmente para alguma família que tem essa criança ou já um adulto em casa, como se diferencia o TEA de outros transtornos do desenvolvimento? Olha, nós precisamos observar que no TEA tem esse atraso na comunicação, tem essa dificuldade de comunicação, de compreender sentimentos, de compreender a si próprio e a terceiros, padrões repetitivos mais rígidos. Por exemplo, a gente não vai encontrar no TDAH, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um padrão rígido de comportamento. O que é esse padrão rígido de comportamento que nós falamos? Sempre ser aquela rotina de criar comportamentos supersticiosos em alguns momentos, de, por exemplo, gerar hiperfocos, que é uma coisa que entra bastante dentro do espectro, é uma característica. O hiperfoco em letras, o hiperfoco em carros, e a criança sabe sobre tudo isso. Por exemplo, um TDAH não, ele vai apresentar mais uma agitação motora, que não necessariamente tenha no TEA. No TEA, às vezes, nós podemos ver a estereotipia. Então, às vezes a estereotipia, ela gera uma agitação motora. Mas, às vezes, a estereotipia, principalmente falando no TEA feminino, ela é muito sutil. E por isso nós vemos uma prevalência em diagnósticos em meninos do que em meninas. Porque nós observamos muito mais dificuldades para fazermos essa avaliação em meninas, que elas fazem muito mais o masking, aquela mascaração, elas mascaram, elas imitam muito melhor. Até por questões neurológicas. Então a gente observa que são mais complexas e sutis as movimentações no TEA feminino. Percebi.
E começamos falando de uma coisa e terminamos em outra, né? mas isso tudo faz parte, porque ela vai complementando, e isso é excelente para todos nós que estamos aqui em busca de informação. Isso é muito, muito, muito bom. E, Amanda, existe uma definição da causa para o TEA, porque uma mãe espera um filho 100% saudável em todos os aspectos neurológicos, físicos, é que os pais esperam. E como não se detecta na gravidez, quando o filho nasce, depois tem uma série de observações que a gente já faz em casa, há uma definição do porquê meu filho tem o TEA, esse transtorno. Existe uma explicação? Olha, Vilma, ainda os pesquisadores não chegaram a uma conclusão 100%, mas eles observam composição genética como um dos fatores, eles observam algumas questões medicamentosas, algumas interações medicamentosas que ainda precisam ser mais estudadas. Então, eles trazem a composição genética, idade da mãe, como algum dos fatores que podem estar associados. Não quer dizer que estão diretamente associados. E essa questão de saudável e não saudável é interessante, porque o TEA ele não é uma doença. Então, por isso que nós não falamos, eu particularmente não falo tratamento. Eu falo intervenções. Você vai perceber que em vários momentos do nosso relato eu vou trazer a intervenção MABA, a intervenção da fono, porque é uma composição da criança. Inclusive eu estava esses dias, setembro, eu lembro, setembro no Moultrie Lab, lá em San Diego, que o Alisson Moultrie, por sinal, quem quiser acompanhá-lo nas redes sociais, ele é PhD em genética, neurociência, ele traz muitos avanços, ele tem trazido questões de organoides, que são aqueles minicérebros, que depois eu acho que a gente pode até adentrar mais sobre o assunto, caso você queira fazer alguma pergunta, e o pessoal de casa também queira saber mais, a gente pode fazer um outro encontro para falarmos mais sobre. E ele trouxe essa questão de que, então, trazendo esses minicérebros, a gente pode testar mais medicamentos, a gente pode colocá-lo num robozinho, e o robozinho vai tentar fazer uma resolução de atividade. E eu vi isso, gente, parece coisa de ficção científica, mas não é. É uma coisa que já está sendo estudada, que já está sendo implementada em San Diego, e tem alguns lugares aqui no Brasil, inclusive, que me contaram que já estão trabalhando também com organoides. Mas o Dr. Alisson, ele foi o primeiro cientista a conseguir com que esta organoide tivesse sinapses, ou seja, que tivesse atividade cerebral de fato. E aí, isso nos dá maiores chances de pensarmos posteriormente em novos medicamentos e, quem sabe, uma cura para o autismo. Mas é uma coisa muito distante ainda. Ele ainda vai querer ir para a Lua, porque o que acontece? Os organoides, eles têm uma idade prematura. Eles se assemelham a bebês prematuros. A partir disso, ele quer levar para a Lua para ir aumentando o tempo, porque quando nós vamos para outro local como a Lua, vão 10 anos à frente. Estaremos a 10 anos à frente. Então, ele quer envelhecer essas organoides para que ele consiga verificar o quanto que os medicamentos poderiam ser ajustados e se haveria um medicamento que pudesse promover a cura. E aí eu estou falando tudo isso por quê? Da questão da doença. Sim. Porque ele sentou conosco em um momento e ele é uma pessoa muito brilhante. Eu já estava pensando, mas será que todos os autistas gostariam de tomar a cura? Que coisa. E aí ele tirou da minha mente e trouxe para nossa discussão. Ele falou assim, antes mesmo de eu questioná-lo, então eu conheço uma moça, ela tem TEA e ela tem altas habilidades relacionadas. Então, a partir disso, ela olhou para mim e falou, eu acho, Alisson, que eu não resetaria o meu cérebro.
Eu não recetaria o autismo, porque o autismo faz parte de quem eu sou. E muitas vezes nós não saberemos o que vai acontecer nessa recetagem. E se eu perder minhas altas habilidades? Então isso é o meu foco. Então trazermos, mas totalmente sem fantasiar sobre o TEA, que é uma dura realidade para milhões de famílias ao sem longo romantizar. do mundo. Não vamos fantasiar, não vamos romantizar essa situação. Mas para aquela pessoa em específico, fazia parte dela, de quem ela era. E de fato, eu a entendo também. Enquanto outros prefeririam tomar, tá tudo bem. Não vamos romantizar as situações, nem tentar calçar os sapatos de outras pessoas, que não nos cabem. Exato. E aproveitando esse gancho, a Ana Paula Castilho, de Jales, ela disse o seguinte, que as mães mais carentes, elas precisam de informações sobre o diagnóstico do autismo. Então, o que fazer? Fazer o que já estamos dando início. Informações preciosas, Sim. corretas, sem fantasias. Então, que esses diagnósticos em crianças que ainda não se sabe se pode ser o TEA, se pode ser um outro tipo de transtorno do desenvolvimento. Então, seria justamente isso, não é, Amanda? Sim. Através das informações ou, de repente, de mães que têm esses sinais que foram falados aqui por você, percebeu já há anos que essa criança como que eu posso dizer? Essa criança já sinalizou, porém ela não sabe o que fazer por falta de informação, pelo momento que ela está vivendo. Então, tudo isso vai colaborar para que isso seja rapidamente resolvido, não é? Olha, Vilma, rapidamente eu não sei, mas nós vamos tentar a todo tempo e a todo custo dar voz também a essas famílias, a essas necessidades. O que eu sempre oriento as mãezinhas: procurem um posto de saúde mais perto da casa de vocês, marquem reuniões nas escolas, procurem assistência social, tragam isso em voga, vão sempre que possível ao posto, cobrem a informação de quando é a consulta do meu filho vai poder ser consultado, quando. Trazer também essas pautas e essas cobranças são muito importantes, Vilma, neste sentido. Porque nós precisamos nos mobilizar enquanto uma comunidade. E um sonho meu grande seria abrir uma ONG para atender de uma forma pro bono crianças com autismo. Vamos ver se isso é possível. Projetos virão. Projetos, eu espero que sim. Muito bom. E qual é a importância de uma intervenção, né, para que possa ser diagnosticado mais precocemente o TEA? Então, havendo essa habilidade precoce, né, como se resolveria isso? Havendo os primeiros sinais de TEA, de qualquer transtorno, demais transtornos do neurodesenvolvimento, procure informação, procure ajuda, fale com pessoas. Gente, eu disponibilizo aqui meu Instagram a vocês. Se vocês precisarem tirar qualquer dúvida, mandarem vídeos das crianças. Claro que eu não vou poder fazer uma avaliação completa a partir desses vídeos, mas eu posso dar direcionamentos de: olha, procura fono, procure TO, procure seu médico, sua médica de confiança, para já iniciar um processo diagnóstico. Enfim, eu acho que procurar e nunca desistir é um lema das minhas mamães. Eu tenho muitas mamães lá no VOAR, eu supervisiono 12 crianças lá e eu vejo que nenhuma delas desiste. Então, sem romantização também, mas elas são uma fonte de força, de muita inspiração, com certeza. Que ótimo. E Amanda, quais são as terapias mais usadas para as crianças com TEA? Para crianças com TEA, no geral, a gente observa as intervenções ABA, que são as intervenções das quais nós trabalhamos, TO, fono, tudo vai depender de qual criança nós estamos falando.
Então, por exemplo, é uma criança que está com uma apraxia da fala, ela precisa de uma fono. Não, uma criança que até já recebeu alta da fono, mas está com questões de comportamento muito rígido, então não consegue mudar rotina, está com muita dificuldade de mudar até o caminho, o trajeto. Então a gente vai focar no ABA, mas tudo vai depender. Sensorial, está com muita dificuldade de regulação sensorial, TO, AVDs, a gente também trabalha muito no ABA, associado a TO, seletividade alimentar, muito ABA e TO. Então é por isso que eu estou falando, Vilma, vai depender muito da criança, de quais são as necessidades da criança naquele momento e as maiores dificuldades para integrá-las e fazer uma inclusão muito assertiva na nossa sociedade, né? Certo. E nós temos também uma outra pergunta da Ana Paula, e ela disse o seguinte, que na sua visão, nós podemos usar o termo deficiência para o autismo? Ou o termo deficiência? Olha, sim, porque em algumas questões nós verificamos déficits consideráveis, então déficits consideráveis nessa questão de comunicação, às vezes déficits relacionados à própria vocalização. Então, deficiente é tudo aquilo que está faltando. Então, nós podemos utilizar, tanto que o autismo ele está dentro dessas leis de inclusão a pessoas com deficiência, por conta disso. Mas eu, particularmente, acredito que todos nós temos as nossas potencialidades e as nossas dificuldades, típicos ou atípicos. Então, para mim, Vilma, não seria um limitante, um fator limitante, porque as crianças são fenomenais. Então, a gente vê muita evolução e nós vemos muitas habilidades, aptidões. Que foge da normalidade. Que fogem da normalidade ou que, nossa, eu não sabia que ele sabia fazer tal coisa. Porque muitas vezes quando nós nos deparamos, olha ali, só fala por pod. Não sei se vocês sabem, mas o pod é um tablet, tem de ser iPad, que a criança consegue se comunicar através de um app que tem de ser baixado, e a fono consegue, inclusive, adicionar, retirar estímulos, e a gente consegue formar frases e pede para esse pod falar, e a gente vai modelando isso na rotina, no dia a dia da criança. E, de repente, a criança ela não usa o artifício vocal, mas aí ele fala, eu estou com fome. Que gracinha. Verde, triângulo, quadrado. E aí a gente vai ver na escola, a gente chega na escola, a criança faz exatamente tudo. Nossa! E aí a gente traz essa visão para as outras pessoas. Nossa, eu não sabia que ele sabia. Eu falo, é porque a gente não estava conseguindo acessar o mundo dele. E nem ele é o nosso. Então, por isso que eu falo, a comunicação é primordial. E falando em comunicação, nós temos uma pergunta aqui que diz: como é que o TEA impacta na comunicação e na socialização dessa criança? Como eu estava dizendo, né, Vilma, a questão da comunicação, ela muitas vezes... Desculpe. Ela muitas vezes não está atrelada somente ao vocal. Então, a criança vocaliza. Mas é muito curioso que eu estava lendo o livro no qual fui ao lançamento na quinta-feira, Autismo ao Longo da Vida, volume 2, que aborda mais o autista em momentos na fase de adolescência e vida adulta. E tinha um dos capítulos lá que falava assim... É um profissional muito renomado na área, e ele estava atendendo um adolescente autista de 16 anos. E ele falou, fulano, como você está? E o menino respondeu, sentado. Não estava errado. Mas olha a literalidade para a qual ele levou. Então, isso é um exemplo de como o autismo ele impacta na questão comunicativa dessa criança, desse adolescente, dessa pessoa. Como TEA? Porque... olha só, ele respondeu corretamente.
mas ao mesmo tempo não era aquilo que era esperado socialmente. Porque nós temos algumas regrinhas sociais que muitas vezes não acompanham somente a nossa estrutura linguística, o nosso comportamento verbal. Acompanha também o comportamento de visualizar o nosso entorno. Então, por exemplo, nossa, está chovendo canivete. A pessoa vai olhar assim... Onde? Porque muitas vezes é algo que, inclusive, nós temos de trabalhar. Olha, é uma forma de falar, não é literal. É uma não expressão. É uma expressão. Não tem nenhum canivete. Então, muitas vezes, nós podemos verificar que pode impactar nessa forma de socialização, consequentemente. Porque Sim. olha só como é que ele se comunicou ali. É E verdade. aí nós vamos, opa, eu acho que é de outro jeito que a gente tem que falar, hein? Ele tá perguntando se você tá bem. Porque mudou um pouco a forma que ele perguntou para esse aprendiz. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, comunicação nem sempre quer dizer que a criança não tenha o vocal, mas sim que também tenha essas questões de figurado, literal, essa percepção à volta deles. Perfeito, perfeito. E, Amanda, é possível uma pessoa com TEA, seja em qualquer fase da vida dela, ter uma vida independente sem depender dos pais ou uma pessoa? Vai depender. Por que eu falo isso? Nós queremos promover sempre a qualidade de vida e a independência dos nossos aprendizes. Mas vai depender muito do nível de engajamento dessa família, da condição. Infelizmente, é uma pena nós atrelarmos a questão socioeconômica, muitas vezes, a este desenvolvimento da criança. Porque nós vamos observar que, por exemplo, como nós estávamos citando agora, que nós precisamos de muitas políticas públicas ainda para nós trazermos maiores efeitos para as nossas crianças. E que é algo muito caro. É algo muito caro. Porque muitas vezes, apoio em sala, a família tem que pagar, porque o Estado muitas vezes não providencia. Precisa de uma liminar e mesmo assim não ocorre. Eu já tive crianças que saíram da escola pública porque não conseguiram o apoio que precisavam naquele momento em contexto escolar para uma escola particular, porque eles preferiam pagar a escola particular, que já teria um apoio em sala, uma mediação um pouco mais adequada, que ainda eu acho que nós temos muito para avançar também em relação a questões educacionais aqui no nosso contexto. Então, vai depender muito de inúmeros fatores, Vilma. Mas principalmente da tenacidade da família, do apoio da escola. Eu falo que é um tripé. Terapias, escola, família. É um tripé e temos que estar muito alinhados o tempo todo ali para verificarmos que de melhor nós podemos ofertar para aquela criança e como a gente pode fazer diferença na vida dela. Que ótimo. Nós temos aqui alguns elogios do bom, Fernando gente. Rossini dando os parabéns, do Rômulo Carvalho dizendo excelente profissional, o Daniel Birelli que entrou agora dizendo top, e também a participação aqui da Ana Paula Castilho, da Márcia Moreira. Então, pessoas aqui, dando parabéns para esse quadro, para esse assunto tão relevante, tão muito importante. Obrigada, gente. Não é? Então, um super beijo, né, para todos. Um beijo para todo mundo. Obrigada por acompanhar. Isso aí. E quais são os mitos sobre o TEA? Quais são os principais? Temos muitos. Viu, Vilma? Mas eu acho que um dos que mais me pegam, assim, é a questão das mães chegarem e falarem, foi minha culpa. Eu não dei tanta atenção pro meu filho, porque falam, tem TEA porque foi culpa da mãe, que não soube estimular a criança, o bebê, não conseguia chamar-lhe a atenção. Mas, gente... Nada a ver.
Nada, absolutamente nada a ver. As mães não têm culpa disso. As mães não têm essa responsabilidade, mais essa. Porque muitas vezes essas cuidadoras já chegam apavoradas, exaustas, com milhares de perguntas, com perguntas que eu consigo respondê-las, com perguntas que eu não consigo. Então, por exemplo, meu filho vai falar? Meu filho vai comer tal coisa? São coisas que o tempo dirá, que as intervenções que nós aplicarmos nessa criança nos dirá e podem nos surpreender. Eu sempre falo para as minhas mães, calma, a criança vai nos surpreender. Essa gente às vezes fica 1 ano treinando o dá com a criança, para ela vocalizar. Um dia, quando nós menos esperamos, esse dá aparece. Então, tenacidade, a palavra de ordem ali, e muita esperança também, e muito conforto, para que não se sintam responsabilizadas por algo que ninguém iria prever. É muito boa essa informação. E outros detalhes também que eu percebo que algumas queixas de algumas mães é que as crianças não comem determinados alimentos. Sim. E que muitas vezes a atenção deles em determinado dia está ou para o celular, ou para a TV, ou simplesmente para uma parede. Então, são sinais totalmente adversos, né? São sinais diferentes em cada situação, em cada criança. Então, Exatamente. É isso, não é, Amanda? Não existe uma regra. Não. Nem todas as crianças têm os mesmos sinais. Não. Então, isso também deve ser levado em consideração. E realmente essa mãe, essa família tem que ter toda a paciência, todo o cuidado e realmente seguir as orientações de um profissional para que o mundo deles se torne mais ameno, mais tranquilo e mais seguro. Seria isso? Com certeza, Vilma. E adicionaria também, se cuidem, papais, cuidadores principais de crianças com autismo, de pessoas com autismo no geral. Se possível, façam terapia, tirem um momento de lazer. Eu falo se possível porque não é todo mundo que tem acesso à terapia ainda hoje em dia. Não é todo mundo. A gente vê a família muito sobrecarregada, Vilma. Muito sem tempo para realizar, para desempenhar as atividades de autocuidado. Então, eu colocaria também como primordial cuidar desse cuidador. Por isso que eu até citei um pouco, brevemente, o meu projeto de doutorado, que é em relação a isso. Criar grupos de apoio para mães de crianças com autismo. Porque muitas vezes eu as vejo se dedicando inteiramente à criança, esquecem de si e não tem tempo, não tem recurso. Então, é de uma forma gratuita a minha intenção. E para mostrar, para trazer para a comunidade científica um olhar a este cuidador. Um olhar de carinho e de acolhimento a essas pessoas. De, olha, nós podemos usar o ABA não somente com crianças. Nós vamos usar este ABA também para as famílias. E não só em treino parental. Olha, você tem que fazer isso, você tem que estimular sua criança assim, tem que treinar dessa forma, tem que... Não, olha, vamos sentar aqui. Vamos todo mundo compartilhar suas experiências, trazer um momento de acolhimento. Sem essa alta demanda ali somente voltada para essa criança. Perfeito, perfeito. Nós estamos muito bem visitados aqui no chat do YouTube. Que bom! E a gente não pode deixar de agradecer esse carinho por vocês. Nós temos agora a Edith Castro. Que bom! Ela nos disse, excelente conteúdo. Parabéns, Amanda, pelo profissionalismo, Edith. E pela fala tão doce. Eu também concordo. Que delícia. Obrigada. E o Pedro Heitor Almeida dizendo, olha que lindo. Parabéns, meu amor. Como sempre, excelente em transmitir as informações com clareza, profissionalismo, sempre em crescimento e ajudando a divulgar. Com certeza. É muito isso obrigada. aí. E essa será a intenção em todos os quadros. O que nós queremos é tirar, diminuir esses mitos, levar a relevância, a verdade, uma informação precisa.
e detalhes com base científica. Então, estaremos aqui com profissionais que realmente estão 100% comprometidos em trazer informações em teses, então embasadas, não por achismo. E tudo isso para quê? Para que as pessoas, principalmente aquelas que não têm acesso à informação paga, ela possa tirar daqui grandes informações e levar isso para o seu médico, trazer isso também para nós, escrevendo no chat, escrevendo no direct. Os telefones estarão lá também. O que nós queremos é isso, que todos tenham informações preciosas, não é, Amanda? Exatamente, viu? Mas se eu puder fazer diferença na vida de qualquer um de vocês que me assiste agora, eu já ficarei muito satisfeita, porque esse é o objetivo do nossa parceria, do nosso projeto, levarmos informações, levarmos conteúdo de boa qualidade, trazermos o que nós mais conseguirmos ali, o que mais vocês também têm curiosidade, dificuldade, questões. Exato, exato. E nós temos aqui uma outra pergunta, Amanda, que diz respeito às escolas. Sim. Como é que as escolas podem acolher esses alunos com o TEA? E estamos falando de escolas públicas, estamos falando de escolas não particulares. Como poderia ocorrer esse acolhimento por parte delas? Precisamos de muitas políticas públicas, Vilma. Políticas públicas, cursos voltados aos temas. E não estou falando somente do TEA, estou falando de todos os transtornos do neurodesenvolvimento. Estou trazendo aí uma deixa para nós propiciarmos também informações de grande valia para essa população, que são os profissionais da área da saúde, essa disponibilidade também, porque eu tenho muitas escolas públicas que fazem um excelente trabalho com as nossas crianças, principalmente por conta dos profissionais que ali se encontram. Profissionais altruístas, de qualidade, profissionais engajados e responsáveis com o desenvolvimento daquela criança, elas me chamam para eu estar lá. Olha, Amanda, a gente não está conseguindo, você pode vir? Dar uma ajuda, um parecer, e a gente vai se ajudando. Porque quando nós entramos em ambiente escolar, nós temos que entrar de uma forma, Vilma, muito respeitosa. Porque aquele não é nosso ambiente de fala. Nós estamos lá com o intuito de auxiliar, da forma que também nós conseguimos. Porque, mais uma vez, não é nosso ambiente de fala. A gente não entende completamente aquela realidade, aquele contexto educacional que aqueles profissionais e aquela criança se encontram. Então, nós vamos trabalhar ali para nós criarmos algo a partir do que elas já tenham. De forma muito respeitosa. Olha, eu entendi, você está querendo ajudar. Vamos fazer dessa forma? O que você acha? É possível para vocês? E não assim, faz isso, faz aquilo ou aquilo outro, de uma forma extremamente impositiva aquele meio. Porque nós estamos falando de pessoas que têm um saber diferente do nosso, e que nós precisamos, de alguma forma, criarmos ali um ambiente de contato, de muito respeito. Perfeito, maravilhoso. Amanda, numa das fotos que eu vi, você está paramentada, de forma cientificamente dizendo. Conta para nós, que momento foi aquele daquela foto, onde você está ali analisando algo e tem também os organoides. Isso mesmo. Então, conta para nós aqui, para que o pessoal saiba o que ocorreu naquele momento, se era um estudo, né, uma pesquisa. Sim, é uma pesquisa daquilo que eu já estava citando sobre organoides cerebrais. Eu estive em setembro em San Diego, na Universidade de San Diego, onde nós temos a doutora Alison Mutri. Temos a coordenadora Wirla Pontes, e lá nós pudemos conhecer toda a equipe. Passamos uma semana nos Estados Unidos, conhecendo um pouquinho desse trabalho maravilhoso que eles estão desempenhando.
E é incrível o quanto nos traz esperança. Esperança de novos medicamentos, esperança de que talvez um dia, quem sabe, tenhamos uma cura para quem quiser, claro. Então, me ampliou a visão neste sentido do que é fazer ciência, de como nós podemos atuar no mundo e como o mundo pode atuar de volta, porque é composto de mais da metade deste laboratório de brasileiros, de pessoas muito capacitadas, de pessoas incríveis, das quais até desenvolvi uma amizade com algumas delas, e a vontade de retornar para, quem sabe, um novo aperfeiçoamento ali, com novas descobertas. Que ótimo tudo isso. E outra pergunta em relação a isso. Sim. Nós temos algum órgão, seja estadual, seja municipal, ou uma ONG, que financia estudos, pesquisas, ou tudo é por conta própria, Amanda? Olha, não que eu conheça. Assim, com certeza devem ter ONGs, devem ter locais específicos, mas eu não conheço nenhuma. Direcionada, 100% filantrópica, eu não conheço nenhuma. Mas, de toda forma, fica aí. Órgãos, convites. Exato. E nós temos, por exemplo, CAPESP, FAPESP, bolsas para pessoas que estejam, né, dentro do ambiente acadêmico, aí tudo bem. Mas agora, para voltar a dar intervenções, não. Ainda não que nós estejamos, não que eu esteja sabendo. Mas e nós temos poucas bolsas. É uma dura realidade, mas nós temos poucas bolsas. Porque elas estão sendo pulverizadas pelo país. E nós sabemos o quanto que mestrandos e doutorandos acabam tendo despesas, acabam perdendo horas dispendidas de trabalho. E por isso, hoje em dia, o doutorado é algo muito raro das pessoas fazerem. Porque são ali 4 longos anos em que muitas vezes não terão acesso a nenhuma bolsa de financiamento pelo governo, algumas vezes tendo de pagar do próprio bolso para poder estudar. Então tem já um custo muito alto, uma bolsa inexistente ou bolsas que não estão disponíveis a todos. Então é uma pena nós não termos um investimento governamental mais forte ali. É uma pena mesmo. E já estamos aqui chorando, porque já está acabando. Passou tão rápido. Muito rápido. Nós ficamos aqui já há 1 hora conversando sobre esse assunto muito importante. E eu tenho certeza que nos próximos episódios, todos nós estaremos aqui cada vez mais aprendendo, eu me incluindo, porque é um assunto que eu quero como causa. Eu quero abraçar isso. Que ótimo, e estou com uma pessoa muito bem embasada, e isso nos dá segurança para passar todas as informações cientificamente comprovadas, embasadas, nada por achismo. E eu tenho certeza que isso muito também vai enriquecer aí vocês do outro lado, com famílias que vocês conhecem, com famílias que já têm essas crianças, adolescente, até adulto dentro de casa e não sabe como lidar, não sabe o que fazer. Então é isso, não é, Amanda? Com certeza, Vilma. E eu acredito que a aprendizagem ela nunca acabe. Embora eu sempre busque um bom embasamento, um bom aprimoramento em todas as partes da minha vida, eu acredito que eu tenho muito a aprender com todos vocês. E se vocês souberem sobre ONGs, sobre locais que estejam realizando intervenções, também mande pra gente no direct, para nós começarmos a divulgar, para nós começarmos a trazer maior visibilidade a elas. Exatamente. Então hoje foi a estreia desse quadro especial sobre TEA, e nós traremos aqui muitos profissionais, e eu ficarei como apresentadora, e tenho aqui a honra de ter a Amanda conosco como co-apresentadora, porque ela é especialista no assunto. Então é isso, você vai ficar muito rico em informações. E hoje, nesse feriado, nós agradecemos também
o carinho de você ter escrito aqui no chat. E, mais uma vez, ficamos aqui iluminados com a presença da Amanda, essa doce jovem, 27 anos, com muita bagagem já de estudos, e também ela aplica isso no dia a dia no trabalho dela, e todos nós vamos sair ganhando. Eu vou deixar a palavra final aqui para que ela deixe as redes sociais e que ela também cite aqui a escritora da qual ela foi no lançamento de um livro sobre o tema muito pertinente. E eu deixo aqui meu sincero agradecimento para o nosso querido Derek Ovidio, que é o nosso produtor dessa live incrível, e também a Opção Digital, nas pessoas Márcia e Elaine, que com carinho vieram até aqui, ficaram um pouco aqui nos bastidores. E é isso, gente, é o início de um grande quadro que eu tenho certeza que abrirá a nossa mente. Então, um super abraço e palavra final com a nossa querida Amanda. Gente, muito obrigada pelo carinho. Espero encontrar todos vocês no nosso próximo podcast. E aguardo muitas perguntas, vamos nos engajar. Eu fico muito feliz que sejamos bem engajadas, principalmente nesse feriador, que tá todo mundo cansado, final de ano. E fica como dica de leitura, Autismo ao Longo da Vida, volume 2, com coordenação técnica da doutora Débora Kerches, uma querida amiga e minha antiga colega de mestrado, com coautoria de inúmeros nomes muito importantes na área, inúmeros conhecedores dessa área, e que aborda sobre autismo em adolescentes e adultos. E caso vocês queiram saber um pouco mais sobre autismo em crianças, eles construíram também o livro Autismo ao Longo da Vida, volume 1. Então já aproveitem e comprem o 1 e o 2. O 2 eu já estou lendo. Se vocês precisarem de mais indicações, o lançamento foi no dia 31 de outubro, em São Paulo, e foi maravilhoso estar com todos eles. E lá tem uma fotinho minha também no último capítulo, porque por conta da ida à África, do nosso projeto de diagnóstico na África. Então, se vocês comprarem, me contem, e boa leitura. Um beijo. E suas redes sociais? Verdade, minhas redes sociais. @AmandaNunesRossini e @bicico.fala. Muito obrigada, gente. É isso aí, gente. Ó, super beijo e me dê suas mãos. Muito Vamos obrigada, selar a viu? nossa parceria, nossos Com projetos. certeza. Super beijo, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Muito obrigada. Até breve. Até.